Oi, Yuri, vamos voltar a falar do presidente Lula, porque ele afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava preparado para disputar as eleições e perder. Lula defendeu que Bolsonaro está sendo julgado pelos próprios atos. Essa declaração foi dada em entrevista à agência Reuters hoje. Vamos ver. Olha, se esse cidadão tivesse um mínimo de civilidade dentro dele, ele poderia se espelhar no meu comportamento. Eu perdi as eleições em 89, eu perdi as eleições em 98, eu perdi as eleições em 94, e cada eleição que eu perdi, eu voltava para casa para me preparar para disputar outra eleição. Esse cidadão não estava preparado para disputar eleições e perder. Ele tinha um comportamento de um ditador. Ele queria se perpetuar no poder, só que tem um problema, tem que perguntar para o povo. Sabe? O povo é que decide, quer ou não quer. E o povo não quis. E ele achou que era de direito dele, até por força, ficar aqui e organizou o golpe de 8 de janeiro. Que só não aconteceu no dia 1º de janeiro, porque tinha muita gente em Brasília. Então ele está sendo julgado por isso. Ele está sendo julgado pelos atos dele. Pedro Venceslau, seguindo na tela conosco aqui, Pedro, o que te chama a atenção nesta fala de Lula? Lembrando que ele deu esta entrevista à agência Reuters, ou seja, mirando com que esta entrevista tenha distribuição internacional. A agência Reuters, uma das maiores, se não a maior agência de distribuição de conteúdo noticioso, de informações pelo mundo. A gente sabe o quanto o Palácio do Planalto tem usado essas entrevistas para veículos estrangeiros, para que Lula dê recados para a comunidade internacional, alguns recados diretamente para Donald Trump, e mais uma vez reforçando todo este posicionamento em relação à situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, a novidade, esta entrevista foi gravada hoje mais cedo, a novidade é que Jair Bolsonaro não só tem as medidas cautelares, mas está cumprindo prisão domiciliar. Para mim foi surpreendente, não pelo conteúdo, mas pelo timing. Porque o presidente Lula já falou isso de outras formas, reiteradas vezes, em outros veículos. Talvez ele queira chamar a atenção da comunidade internacional, em especial dos Estados Unidos, para a situação de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Porque ele é considerado uma vítima pelo presidente Donald Trump. Essa narrativa que Trump vende para consumo interno para justificar a lei Magnitsky e também o tarifaço. Mas eu chamo a atenção para o timing, porque o que me diziam fontes do PT é que havia uma certa preocupação nesse momento com uma martirização, com uma vitimização de Jair Bolsonaro, depois da decisão da prisão domiciliar. Teve alguns petistas que, inclusive, muito reservadamente, acharam que foi um erro. Bastava esperar um pouco, daqui a pouco vai terminar o julgamento em setembro e aí seria o rito completo. Outros acham que não, que o Moraes estaria já preparando o espírito dos bolsonaristas para quando essa prisão chegar e para não acontecer uma rebelião nas ruas. Mas quando Lula estava em vias de ser preso, eu me lembro que os petistas e os aliados diziam isso: olha, se realmente ele for preso, ou quando ele for preso, o Brasil vai parar, vai ter manifestações de rua. Não aconteceu exatamente isso, mas teve muita manifestação de fato. Montou-se um acampamento, uma verdadeira cidadela em volta da prisão ali da Polícia Federal em Curitiba. Eu fui lá cobrir, passei uma temporada lá. E todo dia o pessoal ia dar bom dia, presidente, bom dia, presidente. Então aquilo lá virou um movimento chamado Lula Livre. É muito provável que se crie algo parecido, do tipo Bolsonaro Livre. Então é um momento crítico porque o governo, o PT, a esquerda, estavam ali comemorando que saíram da defensiva nas redes sociais com a narrativa da soberania nacional. Agora, quando Lula vai, para concluir, reforça essas críticas a Jair Bolsonaro, talvez ele colabore um pouco para esse discurso, da vitimização do ex-presidente.